A cirurgia robótica é um dos grandes avanços no tratamento do câncer de próstata e o Hospital São Carlos é referência neste assunto. Confira. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. É uma realidade cada dia mais comum, inclusive nos consultórios, não é isso, doutor Jurandir? Estou recebendo hoje o doutor Jurandir Picanso, ele que é urologista, faz parte aqui do grupo de urologistas do Hospital São Carlos e está aqui com a gente para tirar as dúvidas, inclusive falando de cirurgia robótica nesse caso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer falar com você, Natália. Prazer é todo nosso. Novembro Azul, os homens têm vindo mais para consulta? Sempre aumenta um pouco o movimento no mês de novembro devido a uma ajuda que a mídia presta aos homens em relembrar a questão prevalente do câncer de próstata. Então, sempre a demanda no consultório, nos ambulatórios da urologia, aumenta no Novembro Azul, mas a gente deve lembrar que a prevenção deve ser feita em qualquer época do ano. Quem não teve a oportunidade de ir no Novembro Azul não está proibido de ir em dezembro, em janeiro, já que o câncer de próstata, como você falou, Natália, ele é muito prevalente, vai acometer 1 a cada 6 homens, e ele é sempre silencioso. Algumas pessoas dizem como se fosse uma surpresa, mas eu não sinto nada, como se fosse uma raridade. Não, a regra é quando se detecta um câncer de próstata no estágio inicial, quando a cura é possível, o paciente não apresenta qualquer sintoma que sinalize para isso. Nada de dor, sangramento, nada. Não. Os sintomas, quando relacionados ao câncer de próstata, eles são sintomas tardios. Dores ósseas, sangramento, dificuldade para urinar. Normalmente, quando o paciente não vem fazendo o rastreamento, quando ele descobre o câncer de próstata, a maioria das vezes já está fora de possibilidade terapêutica, quer dizer, a cura não seria mais possível. Existem bons tratamentos para paliar, para neutralizar a progressão da doença, mas a cura só é possível quando o diagnóstico é precoce. A partir de quando esse homem deve consultar o urologista com frequência? Bom, de acordo com a maioria dos protocolos, todo homem a partir dos 50 anos deveria anualmente procurar ajuda especializada com o urologista. Os que têm história familiar de câncer de próstata deveriam começar 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. E antes disso, é bom só para fazer um acompanhamento mais geral, né? Antes disso, o homem é candidato a procurar o urologista, principalmente sob demanda. Estou com uma dor no testículo, tive um cálculo renal, urinei sangue, dificuldade para urinar, mas compulsoriamente, após essa data que eu mencionei, deveria procurar mesmo que não sinta nada. Doutor, e a questão da cirurgia robótica, a questão dos tratamentos aqui no Hospital São Carlos? Bom, felizmente o Hospital São Carlos dispõe de um robô moderno, da Vinci de última geração, e que permite que seja feito o melhor tratamento disponível para a cura do câncer de próstata localizado com a mínima sequela para o paciente. Então, a cirurgia robótica é o que proporciona até hoje os melhores resultados. Os melhores resultados seriam curar o paciente sem comprometer a ereção do mesmo e sem comprometer o controle da continência urinária, quer dizer, o paciente ficar curado do câncer sem ter prejuízo à ereção e sem ter prejuízo ao controle urinário, não ficar perdendo urina, vazando urina. E o robô é o padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata. Mas tem os casos específicos, né? Tem os casos específicos, mas o robô ele é o mais adequado para casos iniciais e para casos até localmente avançados. Ele oferece vantagem em relação aos tratamentos sem utilizar a plataforma robótica. E o pós é bem mais tranquilo também com a cirurgia robótica, né, doutor?
A cirurgia robótica é considerada uma cirurgia minimamente invasiva. Isto é, a cirurgia é feita com os braços do robô em pequenos portais na cavidade abdominal do paciente e o robô ele proporciona uma cirurgia com menos traumatismo aos tecidos. Então, promove uma recuperação mais rápida. A grande e imensa maioria dos pacientes recebe alta no dia seguinte. Então, é uma cirurgia de rápida recuperação. O retorno às atividades laborativas, em geral, acontece entre 15 e 20 dias após o paciente ter realizado uma cirurgia para tratar o câncer de próstata. Doutor, e como é que está a equipe de urologia aqui do hospital? Bom, o Hospital São Carlos tem a equipe de robótica, existem muitos e bons profissionais para prestar atendimento aos pacientes que chegam pela emergência e também para os pacientes que procuram individualmente cada urologista do grupo para realizar cirurgias de tecnologia maior, cirurgias de laser para cálculo renal, robóticas que não são utilizadas só para câncer de próstata, mas para rim, para bexiga. Então, o São Carlos, além de oferecer consultório com profissionais qualificados, oferece também o sobreaviso, quer dizer, alguém que chegue sem avisar o hospital vai ser atendido por um bom profissional da urologia. Tipo o quê? Um cálculo renal? O cálculo renal, que é o paciente que tem e sofre um deslocamento do cálculo, e isso proporciona, em geral, uma dor muito intensa que faz o paciente procurar emergência, ou um paciente que tem um problema de próstata, não necessariamente câncer, e que de uma hora para outra tem dificuldade ou até não consegue mais urinar. A bexiga começa a ficar cheia, o paciente começa a ter muita dor e ele vai procurar emergência, ele não vai esperar para ser atendido no consultório de um profissional. Então, esses pacientes seriam muito bem atendidos no pronto atendimento na emergência do hospital. E no mais, doutor, todo mundo se prevenindo, né? Com certeza. É muito importante a ajuda da mídia em relação a lembrar sobre o câncer de próstata, a lembrar sobre o câncer urológico, mas fica a dica de que mesmo um homem saudável, que faz exercício, que cuida do peso, que se alimenta bem e que não sente nada e que urina bem, que procure sistematicamente o urologista para ter a possibilidade, caso vá surgir o câncer de próstata, que ele detecte no início, quando a cura seria possível. Obrigada, então, doutor, por esses esclarecimentos. Parabéns a toda a equipe do Hospital São Carlos, equipe de urologia, como o senhor falou, com grandes profissionais e ajudando bastante aí os homens, a nossa população. Natália, obrigado mais uma vez. Sempre é importante o apoio que você dá à classe médica há muito tempo. Eu tenho só que agradecer a oportunidade de esclarecer.